Mateus capítulo 7 e verso 24 até 27. Mateus capítulo 7 e verso 24. Na minha versão, os irmãos devem colocar ali no reto, mas eu vou ler aqui como está aqui na minha Bíblia. 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, eu vou assemelhar eles ao homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. Os irmãos estão ouvindo bem? Tá. E desceu a chuva, verso 25, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, eu vou comparar ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Esse texto da palavra do Senhor aqui, nós temos, para poder entender ele melhor, até eu pediria que o pessoal da mídia colocasse, novamente deixasse Mateus 7, 24, primeiro versículo, 24, pedir para os irmãos colocarem no verso 24, verso 25, porque ele repete que estava na rocha e nós temos que a rocha ali, entender aqui. Acho que acabou a bateria. Som. Temos som? Som. Que acabou a pilha dele. Amém. É o cabo de sapato novo, irmãos. Sapato novo na capa. Esse verso aqui, para nós podermos entender bem, temos que entender como as casas eram edificadas, para os irmãos poderem entender o princípio bíblico, o qual Deus te trouxe aqui para cumprir um princípio bíblico, para você andar dentro da palavra de Deus. Só tem uma maneira de Deus abençoar o seu povo, só tem uma maneira de as pessoas serem abençoadas. Primeiro elas serem povo do Senhor, e depois esse povo do Senhor obedecer a palavra do Senhor. Temos que entender então o princípio bíblico. Quando as pessoas construíam casas na época de Cristo, eles tinham que achar uma pedra, uma rocha, os gregos chamavam de Petra. Eu pesquisei sobre isso mesmo, e é isso mesmo. Era uma grande rocha, ela era natural, ela não era uma coisa feita por coisas de homens, era uma rocha firme, muito grande, que ia servir de alicerce, de fundação. Hoje as pessoas pegam e fazem a fundação, nós temos mais técnicas, naquela época era diferente. A pessoa tinha que achar uma fundação, uma pedra grande chamada Petra, e muitas vezes eles tinham que cavar até poder achar. E quando eles viam que estavam batendo numa superfície muito dura, numa pedra muito dura, e já não conseguiam, eles falam: achamos a Petra, achamos o fundamento. E daí eles pegavam os tijolos primitivos, que eram as pedras lavradas, e daí eles iam encaixando uma pedra e formando as paredes. Então essa pedra era chamada de Petros, pedra pequena, e eram como tijolos de uma construção. Então o que Jesus está falando aqui, que ele tem que ser essa rocha, ali está rocha, ou Petra, ou pedra fundamental. Ele tem que ser então a base da minha vida, e não só a base da minha vida. Deixa Deus falar, né? Deixa Deus falar. A base da minha vida em todos os aspectos. Que talvez eu sou gospel, eu sou do povo da fé, eu aceitei a Cristo, eu estou sobre a pedra, mas todos os aspectos da nossa vida têm que ser colocados sobre o Senhor. Todas as construções da nossa vida têm que ser colocadas sobre Jesus.
Nós muitas vezes aceitamos o Senhor como Salvador, mas nós não colocamos todos os aspectos da minha vida, das nossas vidas, sobre o Senhor, como base, como fundamento, para construir a partir dali. Quantas pessoas elas pegam e simplesmente, eu vou casar com a moreninha, gostei da moreninha, vou casar com a moreninha, mas não teve oração, não teve uma busca de Deus. Ele é pessoa da fé, ele busca o Senhor, ele tem o Espírito Santo, mas aí ele vai escolher uma decisão tão importante depois de Jesus. A maior decisão das nossas vidas é o casamento. E a pessoa não ora, a pessoa não busca, a pessoa não busca no Senhor naquilo que vai fazer, e começa a construir uma família sem Jesus ser a pedra daquela família. Emprego sem Jesus ser a base no qual eu me apoio. Vou falar com o meu patrão a respeito de coisas erradas que estão acontecendo aqui na empresa. Daí, isso que a pessoa está edificando, que pode ser algo bom, sabe, um bom planejamento que você está tendo, uma boa intenção, só que tudo que nós construímos, e eu estou sendo radical, em todos os momentos da nossa vida, e essa nossa dificuldade, tem que ser colocado sob a pedra que é Jesus, sob a rocha. Então você não pode procurar fazer algo bom sem que teus joelhos antes se dobrem perante o Senhor. Até as coisas que Deus colocou em teu coração, sonhos, realidades, coisas que você vê, puxa, mas eu vi, isso está errado, isso não está certo, há razão para você, mas o como é tão importante quanto aquilo que Deus fez florescer na tua mente. E para isso, há a necessidade de você chegar e falar as verdades que você quer falar, há a necessidade de você fazer coisas que Deus colocou em teu coração, visão que Deus te deu, mas tudo isso, antes, tem que ter joelhos no chão, e jejum, oração, e pedir ao Senhor, inclusive sabedoria, tem que ser colocado essa construção daquilo que você objetiva, daquilo que você deseja, da visão que Deus colocou em teu coração. Diz que está ardendo em meu coração igual a Jeremias, mas tem que ser colocado diante do Senhor, porque ele tem que ser o início de todas as coisas. Porque primeiro, gente, inclusive nessa parábola, o problema é que teve um cara que colocou sem a pedra, né? Já foi construído, ele inverteu. Algum dia eu penso na fundação, parece um engenheiro meio louco esse daí, né? Mas teve um que pegou e colocou sobre a pedra, e colocar a pedra, Jesus sabia, era a primeira coisa que era colocada numa construção. Então é radical o que o Espírito Santo nos insta hoje a falar para nós, que nós somos o Senhor, mas há algo que nós, que colocamos a nossa vida diante do Senhor, como Ele sendo a pedra fundamental, através do qual nós construímos o edifício das nossas vidas, que em todas as áreas da vida, você talvez esteja aí sentado no teu banco, tentando realizar coisas na segunda-feira, na terça-feira, tem uma semana corrida, e vou falar com essa pessoa, e vou puxar a orelha, e vou pegar nos meus funcionários e fazer isso, ou vou chegar no meu patrão e fazer isso. Hoje o Senhor está dizendo para você, primeiro você vai ter que colocar todas essas realidades, como se essas realidades fossem um tijolo a ser colocado na pedra fundamental, é Cristo, porque então Ele tocará, então Ele confirmará, então Ele abençoará, então Ele agirá, porque senão aquilo vão ser boas pedras que você vai construir, só que elas estão na areia, não tem pedra lá, não tem Jesus lá, e vai ruir. Todo casamento que caiu, toda a pessoa que faliu, todo o projeto que deu errado, tudo que se fechou, tudo que foi destruído, porque não tinha uma pedra lá, chamada Jesus, através do qual nós devemos colocar todas as pedras da nossa vida. Às vezes nós reclamamos, mas eu sou do Senhor, por que tanto mal está acontecendo? Porque a Bíblia fala, não basta ser do Senhor. Incrível falar isso, né?
tem que também, sendo do Senhor, colocar todos os aspectos da nossa vida na rocha que é Jesus. É isso que o Espírito de Deus hoje insta você. Então depois nós vimos ao Senhor com grandes reclamações, depois das destruições, não deu certo. E a pessoa fala, não, mas eu dou o dízimo e não estou tendo prosperidade. Ah, mas eu levo toda a minha família à igreja, mas em tantos aspectos de educação de filhos, em tantos aspectos de relacionamento entre marido e mulher, nós não oramos antes de falar. É aquela ira contida, é um montão de pedras, e daí vai falar, sem ter colocado em Jesus. Quantos pais, no momento de ira, em que um filho faz uma coisa errada, amaldiçoam ou dão uma palavra ou um tipo de castigo que fere? Ah, se eles pegassem aquela ira toda, Senhor, contar até 10, o crente não conta até 10, o crente ora, né? Senhor, me dê paciência, Pai, agora, me dê forças agora. Uma oração tão simples, mas eu coloquei o Senhor no pé. Eu não me arrimei em mim, eu não confiei em mim, eu só confio em no Senhor. É nele que eu vou construir os meus ideais, as minhas ideias, o que eu quero falar para essas pessoas. Em Mateus 16 e verso 17 e 18, se os irmãos puderem colocar para nós. A Bíblia vai enfatizando, e só Jesus está falando, da necessidade de termos uma base. Fazemos algo baseado em quê? A base tem que ser a rocha, tem que ser pedra, tem que ser essa pedra fundamental da construção da nossa vida, primária. Na minha versão aqui está assim: e Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Isto. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e aqui é Cefas no texto original, e Cefas é uma pedra pequena, é uma pedra lavada, é uma pedra removível, que podia até ser tijolo. E sobre esta pedra, e ali está a palavra Petra, rocha, mas ele sabia que rocha, essa palavra Petra era específica para uma pedra que servia de alicerce. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando que as portas do inferno não prevalecerão? Quando a minha igreja tiver essa submissão, descer essa pedra pequena, Petros, essa pedra lavada, esse tijolo da construção que eu quero construir, porque eu quero construir, e colocar a mim por base, senão as quedas virão. 1 Pedro 2, 3 a 8, diz assim: agora que vocês provaram que o Senhor é bom, era o povo do Senhor a que Pedro estava escrevendo essa carta, à medida que se aproximam de Deus, pedra viva, como é que está no texto original? Petra, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para ser sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Deve estar numa outra tradução. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular. Essa pedra angular era o nome que eles falavam no Antigo Testamento para a rocha, para a fundação. Escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, é pedra que os construtores rejeitaram. Eles não colocaram Jesus na base. E essas que os construtores rejeitaram, virou-se a pedra angular, a rocha, pedra tropeço. E aqui na minha versão está, rocha que faz cair. A palavra pedra tropeço
ou rocha que faz cair. Por que pedra tropeço? Por que rocha que faz cair? Porque quando ela não está na base, é questão de tempo para cair. Porque, meus queridos, não adianta reclamar dos temporais. Hoje Deus insta em nosso coração da reclamação de muitos dos temporais que estão vindo. Olha só o temporal que está vindo aí, olha essa Covid, olha a situação financeira, olha o desemprego e tantas reclamações. Os temporais virão. Jesus inclusive não foi contra o temporal naquele texto que nós lemos de Mateus 7. Ele foi contra as pessoas não terem colocado como rocha, como sustentáculo de suas vidas, Jesus. Então nós focamos nos vendavais, nós focamos nos temporais, nós focamos nas intempéries que vêm e virão. Nós vivemos no mundo jaz do maligno. Você é odiado, sabe por quê? Porque você é igreja do Senhor. A Bíblia diz que o mundo vos odiaria. Se quer ser amado pelo mundo, não, você não vai ser, sabe por quê? Porque você é dele, e os que são do Senhor, os que não são desse mundo, são odiados pelo mundo. É um vendaval de ódios que vem em nossa vida. Mas hoje o que o Senhor coloca em nosso coração, que os crentes estão tão preocupados com os vendavais, mas estão muito pouco preocupados em estarem na rocha, em estarem na pedra. Porque quando vem vendaval, quando vem as lutas, quando vem o ódio que você está enfrentando, se você está sob a rocha, ali há proteção, ali há descanso, ali há fortalecimento, ali você suporta. Por que não está suportando nada? Porque não está com os pés sobre a rocha, que é Jesus. Na rocha, a paz de Deus que excede o entendimento, guarda o coração e os sentimentos em Cristo Jesus, e ali a gente suporta. Na rocha vem a alegria do Senhor, que é a nossa força. Na rocha, a alegria perpétua. Na rocha, até a tristeza salta de alegria. Primeira Coríntios 3:10. Segundo a graça que me foi dada, pus eu, Paulo apóstolo aqui falava, como sábio arquiteto, o fundamento, rocha, Petra, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica. Próximo verso. Porque ninguém, pelo menos deve nem pode pôr outro fundamento, outra rocha, além do que está posto, o qual é Cristo. Nós e ninguém. Efésios 2:19. Assim não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas vocês são concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a principal pedra de esquina, rocha, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Novamente, muitos textos vêm repetir da necessidade de dois elementos fundamentais naquilo que Deus quer edificar, na vida de todo aquele que segue o Senhor. Todo aquele que segue o Senhor tem que ter uma base fundamental para todas as ações de sua vida. Petra, Jesus, o Senhor, e a partir de Jesus construir. Então eu não devo fazer nada sem oração, nada sem um jejum, nada sem participar aos santos das minhas necessidades, nada de chegar para a liderança e falar: olha, eu estou tentando abrir uma empresa, eu estou tentando comprar um carro, eu estou tentando fazer isso, fazer aquilo. Gente, não custa chegar para uma liderança e falar: coloque em oração. Às vezes até aquele grupo do WhatsApp, são pessoas que vão estar orando, e você vai estar respeitando esse princípio de colocar Jesus como uma base, como o início
como um princípio, e Ele vai garantir que quando vier a tempestade, vem mesmo sobre família, sobre negócio, sobre trabalho, sobre as áreas da nossa vida, Ele vai garantir sustentáculo, porque gente, Deus vela pela sua palavra para cumprir. Quando nós cumprimos o mandamento do Senhor, a promessa é Deus que vai cumprir, e ninguém pode impedir a promessa do Senhor, mas tem que ter os dois, tem que ter as duas realidades. Mas há algumas distorções, como temos falado. Às vezes construímos só com pedras pequenas a base da nossa vida, só com petros. Imagine algum engenheiro maluco, né? Nós temos ali o nosso irmão Marcelo, ele é construtor. Imagine aquela pessoa que pode construir, como foi nesse texto que nós lemos, na areia, sem pedra. Mateus 7, 26, 27, aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, eu vou comparar como o homem insensato que edificou sobre a areia. Ou seja, não tem pedra ali. Deus quer, essa é a proposta de Deus, pedra e depois os petros. Pedra é a base, nós somos tijolos e tudo a gente vai colocando diante do Senhor e aquilo vai sendo construído. Mas tem algumas posições na Bíblia em que tem só petros, só pedra pequena, só homem. Gente, para Esaú e Ismael, eles receberam a pior profecia que um ser humano pode receber. Para Ismael, para Esaú, pela força do braço de vocês, vocês vão conquistar. A vida de vocês vai ter só petros. A vida de vocês não vai ter pedra. Gente, essa é a pior profecia que alguém pode receber. E eles foram vivendo assim, e até as ações, inclusive de Ismael, inclusive de Esaú, foram simplesmente viver a vida por eles mesmos. É uma escolha. Sansão, ele sempre se levantava e ele tinha uma base, que era Deus. E daí conseguia fazer aqueles atos que a gente vê só nesses filmes de super-herói. Ele era uma espécie de Capitão América do tempo dele, não é, Sansão? E daí ele tinha uma força a ponto de matar 1000 homens, uma força absurda. O Espírito de Deus vinha sobre ele, mas teve um dia que ele disse assim: irei novamente, Dalila, contra os meus adversários. E daí aquela força, aquela pujança, aquela força do Espírito Santo murchou, não tinha. Ele tinha pecado contra o Senhor, ele tinha tirado a pedra que tinha sido sustentável. Gente, a pedra, a fundação, você não a vê. Você sabe que a casa não cai porque tem uma fundação lá. Sansão, talvez ele não tenha percebido que tudo aquilo que ele via na superfície, de atos portentosos que aconteciam na vida dele, todo aquele Petros maravilhoso que estava sendo edificado, ele como um dos maiores juízes de Israel, aquilo ali vinha por causa da base que era Deus. E uma vez ele foi na areia, a rocha tinha saído dos seus pés, e daí ele não tinha mais força nenhuma, era mais fraco como qualquer outro homem, e foi manietado e facilmente amarrado, preso. Pedro, outra pessoa, o próprio Pedro, que recebeu essas palavras, ele chegou na Santa Ceia e falou: ainda que todos venham a negar, Senhor, eu sou cara, eu sou um cara, ainda que todos neguem, eu não vou te negar, Senhor. Foi o primeiro a negar. Uma serva chegou para Pedro: você é um deles. Não conheço esse homem. Por que Pedro agiu assim? Porque Pedro estava sem rocha, sem pedra nenhuma. É Tiago que fala: ei, não vamos falar fazemos aquilo, ou faremos aquilo outro, ou faremos aquilo outro. Devemos falar: se Deus nos der força e graça, faremos aquilo, e faremos aquilo, e faremos aquilo. Porque se não tivermos Ele como rocha, base, gente, a gente pega a base como
eu estou aqui porque tem uma base sobre os mestres que me dá força e alento para eu fazer o que eu posso fazer. Senão eu iria direto para o chão. E na vida, muitas vezes nós fazemos isso. Gente, pessoas na palavra de Deus, a Torre de Babel, é incrível o que aqueles homens falaram. Eles falaram assim: façamos nós, eles não oraram, não jejuaram, não buziaram, façamos nós uma torre, para que é só Petros, para que o nosso nome seja famoso na terra, e vamos chegar até a altura, até Deus. Mas deu ruim demais. Nós, irmãos, na atividade pastoral, até a gente fala isso, que a gente tem aprisco de ovelhas e balaio de gatos. Fulano, eu senti de Deus que é para você esperar no Senhor e não é para namorar a loirinha, a ruivinha, a moreninha, não é. Deus quer um tempo que você fique só orando, buscando, e o gato gosta e faz Você entendeu, querido? Eu senti de Deus, olha, eu senti de Deus tão forte, e eu não sou dizer para as pessoas que eu senti, mas eu senti. Sabe o que a pessoa faz? Namora todas. E daí fica ruindo, por causa da falta de pedra na vida da pessoa, naquilo que ela está fazendo. Gente, todas as realidades da vida, saiba disso. Satanás, ele é o cara que na Bíblia quer dar tudo para todo mundo. Para Eva ele deu o fruto proibido. Para Jesus ele queria dar tudo para Jesus. Inclusive ele deu até o mundo. Tudo isso, todo mundo te daria. Ele queria dar tudo. Só que uma coisa, ele quer que tudo que ele quer dar para uma pessoa não esteja sobre a rocha, porque esse é o problema. Não tem problema nenhum os teus sonhos. Fique sabendo disso já, pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus dialogando, espero que o Espírito de Deus esteja dialogando com você aqui. O Senhor te fala hoje para você: não tem problema os teus sonhos, não tem problema você querer mais, não tem problema você desejar coisas mais altas. Eu sou um louco. Não tem problema sonhar, porque Deus nos criou com sonhos, Deus nos criou com objetivos, Deus criou dentro do nosso coração. E mais, a Bíblia diz que é Deus que opera em nós no querer e no efetuar. Você tem sonhos com família, sonhos com negócios, sonhos com área ministerial, não tem, só tem um problema: que tudo isso esteja sendo colocado na rocha que é Cristo. Que você diga: Senhor, é para Ti, Senhor, é para a glória do Teu nome, Senhor. E se no meu coração ainda não é para a glória do Teu nome, transforma meu coração, porque eu tenho o sonho de uma empresa, eu tenho o sonho de uma igreja, eu tenho sonhos ministeriais. O Senhor hoje fala: o Senhor não tem problema com pedidos. Pedro chega, para mim é uma coisa muito ousada, muito orgulhosa, ao meu ver. Senhor, se é Tu, manda eu ir sobre as águas. Que pedido mais ousado. Hoje ele fala para o teu coração: o Senhor não nega bem algum aos que andam em retidão. Hoje o Senhor chega para você, parece que eu sou um pregador triunfalista, não. Mas hoje o Espírito de Deus: pedi, dar-se-vos-á. Buscar e encontrareis. Bater, observar, porque o Senhor sabe os teus sonhos. E o Senhor sabe que muitas vezes seguramos as lágrimas, porque o sonho da gente é algo que nos envolve. O sonho da gente é algo que nos descompensa. Mas quando o sonho da gente nos descompensa, quando o sonho da gente faz com que a gente brigue com as pessoas, quando o sonho da gente é cheio de amargura e a gente empurra para que o sonho da gente aconteça, é porque é Petros, é só nós, não tem pedra. Porque onde tem pedra, tem paz, tem descanso e tem construção. Para concluir, eu prometi que ia pregar só meia hora aqui para frente, mas já vamos terminar, tá, irmãos? Só Petra, só Jesus. Oh, estou nessa. Só Petra, não tem Petros. Parece uma coisa assim, mas é
é dessa filosofia, irmãos, e é isso que hoje a palavra de Deus quer atacar, não eu, triunfalista, da hipergraça, que não tem respaldo na palavra de Deus. A hipergraça, para os irmãos terem uma ideia, tem pessoas que estão falando aí, e eles hipervalorizam Petrus, a igreja, a ponto de dizer que vai acontecer assim: a igreja vai governar, vai ter presidentes evangélicos em todos os lugares do mundo. Estão pegando esse estudo. E daí a igreja vai dominar, quer dizer, não precisa nem a segunda vinda de Cristo, e Cristo só vai vir em uma terra completamente dominada pela igreja. Não precisa nem de milênio, que milênio? Já nós somos o milênio. Aceitei a Jesus, os jargões, tudo se fez novo, só Petra basta, só Jesus basta, Jesus fez tudo na cruz, mas o próprio Jesus veio com os dois elementos, Petra e Petrus. Não há mais maldição, não há mais dor, é um budismo gospel, é um estoicismo evangélico. Agora é só vitória, agora é só vitória, é só vitória, a luta acabou, a bênção já chegou, agora é só vitória. Inclusive o clipe da música é uns crentes que está resplandecendo uma luz nele, eles estão num monte, é tudo crente que está no céu, morreram, estão lá na glória, e estão cantando agora é só vitória, porque é só lá, irmãos. Enquanto nós estivermos aqui, é uma oração, gente, a Bíblia Sagrada vem contra esse negócio que é só Petra. Hebreus 12, 1, 2, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que está proposta. 1 Coríntios 9, 19, sendo livre para com todos, eu, Paulo, fui escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. No verso 22 de 1 Coríntios 9, verso 22, fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos, fiz-me de tudo para com todos, para de todos os modos poder salvar alguém, tudo faço por causa do Evangelho, para ser cooperador. Cooperador é Petrus e Petra, e faço tudo por causa do Evangelho. Verso 24, não sabeis vós os que correm no estádio, olha só, ele pegou o atleta de Olimpíada daquela época, que vivia para aquilo, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, correi igual um atleta, para que você possa alcançar a carreira. Todo atleta em tudo se domina, eles para alcançar uma coroa corruptível, nós uma incorruptível. Eu também corro, não sem meta, e luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu próprio corpo, o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Sabe, o Evangelho é uma coisa séria, o mundo é um lugar perigoso. Gente, Mateus 11, 12, eu vou ler a minha versão, tem essa daí, mas olha a versão que eu peguei da King James. Tem um site agora que compara as versões, é maravilhoso. Mateus 11, 12. E desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus sofre violência, e os violentos o tomam pela força. Esse negócio, só Petra não, Deus criou um valor. Eu sou Petra, eu sou a base, mas os Petros, as pedras menores, têm o seu papel, a necessidade da vida com Deus, a necessidade do jejum, a necessidade da oração, a necessidade da busca, da leitura da palavra, de buscar o Senhor para além do culto. Albert Einstein, não é uma boa referência, mas tudo bem, ele diz que o segredo do sucesso é 5% de inspiração e 95% de sudação. O cara tem que suar a camisa. A vida cristã é assim. Deus quis esse valor, só Petra não basta. A galeria dos heróis da fé, de Hebreus 11, você vai ver pessoas ali que sofreram horrores, que deram tudo, inclusive na galeria dos heróis da fé, interessante, né? Não tem nada errado a pessoa pedir com fé, está em Tiago, mas na galeria dos heróis da fé, eles deram tudo.
Você vai achar mais versículos na Bíblia sobre fé em relação a dar. Jesus chegou e falou assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e ainda você vai ter que me seguir, você vai vir para onde você quer. Petrus tem o seu papel. Petra é Jesus, mas nós somos as pedras vivas que somos edificados para sermos uma casa espiritual, como diz em 1 Pedro, nós lemos aqui. Nós temos um papel, uma responsabilidade, a responsabilidade do evangelismo, a responsabilidade espiritual, a responsabilidade sobre o lar, tantas que Deus colocou, e temos que ter em mente a necessidade. Eu tenho que ter um esforço, eu tenho que ter uma luta, eu tenho que lutar, eu tenho que fazer o meu papel dentro daquilo que Deus está edificando, na minha família e em todos os lugares. Talvez você esteja cansado, mas na Petra há descanso, em Jesus há descanso. Por que você está cansado? Gente, assim como eu sei que tem uma fundação aqui, mas eu não vejo, mas eu sei que tem, porque essa obra está de pé, e teve muitos ventos aqui, mas ela está numa fundação. Pelos sintomas teus, você pode saber se você está com os teus pés na rocha, que é Jesus, ou ele não está ali, você está na areia. É a tua força, é o teu braço, é pelo cansaço, pelas coisas darem errado, pelas tristezas que você está provocando em você e nas pessoas que você ama. E o fato de você amar é evidenciado porque quando você as machuca, você fica pior que elas.